4 minutos. A gente segue nessa história da Carla Zambelli porque é o seguinte, o deputado federal que também está nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, fez um apelo às autoridades italianas para não extraditar a Carla Zambelli. Vamos ver então o que escreveu nas redes sociais Eduardo Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos. Ele usou as suas redes sociais e escreveu o seguinte, fazendo este apelo, na verdade, um chamamento para as autoridades italianas não mandarem de volta. Vamos só voltar justamente a tela que mostra Eduardo Bolsonaro, justamente para não enviar de volta a deputada Zambelli, diante de um notório violador de direitos humanos. Em tempo, a Corte Brasileira, que hoje solicita a extradição de Zambelli, é presidida pelo juiz que, quando for advogado, também defendeu a não extradição de Cesare Battisti para a Itália, condenado por 4 homicídios qualificados, não jurisprudência e também muito menos a coerência na Suprema Corte Brasileira. Hoje é o que disse, então, Eduardo Bolsonaro, fazendo este apelo. Além deste chamamento de Eduardo Bolsonaro, como vimos na reportagem ao vivo com o Igor, o seguinte, o líder, o deputado Sóstenes Cavalcante, assinou cerca de 4 cartas, são 4 documentos enviados, inclusive para o embaixador na Itália, para o ministro da Justiça também na Itália, solicitando que Zambelli não seja enviada de volta para o seu país, ou seja, que não venha para cumprir a sua pena aqui na capital federal, ou em São Paulo, ou em outro estado da federação. Vou voltar a repercutir também com os comentaristas, porque é o seguinte, além disso, a gente segue de olho porque tanto nomes da oposição que acabam chamando a atenção de Zambelli também indicam que ela tem a oportunidade de cumprir essa pena lá na Itália e também alegando várias doenças, complicações de saúde, o que antes de fugir ela já havia informado tanto aos seus advogados quanto também a jornalistas que enfrentava algumas complicações de saúde. Isso deverá, então, ser usado tanto nesta audiência de custódia ou na sequência para conseguir que ela vá para a sua residência, para cumprir uma prisão domiciliar. Então, amanhã, sexta-feira, dia importante para ficar de olho no que o juiz da primeira instância, da primeira vara na Itália, vai entender sobre estas ações em relação à condenação de Carla Zambelli. Vamos conversar, então, com as nossas comentaristas, conversar primeiro com a professora Priscila Silveira, que também está com a gente. E o seguinte, Zambelli, ela esteve aqui, foi condenada e viaja. Informa que não iria mais voltar. Ela acabou antecipando toda esta situação. Em meio a isso, tem também essa análise na Câmara dos Deputados sobre a sua cassação. O que esperar dessa audiência de custódia amanhã? Haverá de volta, então, este envio de fato ou haverá um outro entendimento da autoridade italiana, professora? Bruno, pode-se esperar ali, a gente tem que lembrar que a Itália tem um governo mais voltado ali para a direita, o que vai ao encontro do próprio pedido, da própria colocação feita ali pelo Eduardo Bolsonaro, mas é importante dizer que em outros cenários a Itália já também negou ali a extradição de algumas pessoas, principalmente sobre a alegação dessas pessoas que estariam ali na Itália, sobre a perseguição. Então, uma das ideias, como você bem colocou, se forem colocadas uma ideia de perseguição, que ela sofre perseguição política ou ela corre algum risco, é possível que ela não seja extraditada. E se ela voltar para o Brasil, sim, essas questões ligadas à doença que ela sinaliza, pode ser. O STF recentemente concedeu a um acusado com trânsito em julgado, como foi o caso do ex-presidente Fernando Collor, dele cumprir essa pena com trânsito em julgado em prisão domiciliar, mas lembrando que é uma excepcionalidade, porque a prisão domiciliar, como você citou que poderia ser uma das situações, ela é possível desde que tenha-se ali um processo em andamento. Então, dentro de uma excepcionalidade, a lei de execução penal aqui no Brasil permite que ela possa, comprovado um extremo ali de debilidade, ficar em prisão domiciliar. Mas a gente precisa aguardar que quem vai decidir se vai extraditar ou não fica a cargo ali do governo da Itália. Lembrando que, em outro momento, a Zambelli teria dito que ela teria ali um salvo-conduto em razão da sua dupla nacionalidade, o que não prospera, Haja vista que ter dupla nacionalidade não faz ou não tem o condão de afastar a possibilidade dessa extradição, Bruno.
Agora, Henrique, existe uma justificativa dos advogados de Zambelli, mas também, de um outro lado, existe uma força-tarefa da Justiça, do governo brasileiro, do Ministério da Justiça em relação a ela, né? Exato. Existe um desejo por parte da justiça brasileira de que Zambelli cumpra a pena e cumpra a pena no Brasil. E, de fato, como a professora Priscila trouxe, já existe precedência de pessoas que tinham dupla cidadania, o Henrique Pisolato, na época do caso do Petrolão, ex-diretor, ou do Mensalão, perdão, que esteve, ex-diretor do Banco do Brasil, que esteve envolvido nos escândalos de corrupção, foi para a Itália para não ser preso, e aí acabou sendo extraditado justamente porque a justiça entendeu que a cidadania italiana não é uma borracha para simplesmente impedir que a pessoa cumpra a pena no país onde ela cometeu um crime, né? Então isso agora nós vamos ter que ver. É possível que isso aconteça ou seja revertido, mas uma coisa que não vai acontecer é essa decisão ser tomada amanhã. O processo do Henrique Pisolato durou quase 3 anos para que ele fosse então extraditado, fosse decidido sobre a sua extradição. Isso deve se repetir com a Carla Zambelli também.